aparecer apadrinhados políticos ou de outra espécie nenhuma. Bom, obrigada. Agradecemos a Luciana Cortez e passamos ao Luiz Alberto para a sua intervenção final nesse debate, respondendo às indagações e fazendo considerações que considerar pertinente. Bom, nós viemos aqui para exercer a democracia. O exercício da democracia, ele prevê que a gente fale sempre o que pensa, sem receio de desagradar quem quer que seja. E digo isso na condição de que nós, na associação, não temos imunidade para certas coisas. Mas, eu primeiro gostaria de me referir ao pronunciamento do deputado Silvio Costa. Porque a democracia permite que a gente ouça o que a gente não gostaria, mas também que a gente se expresse. E aquele pronunciamento dele, eu queria agradecer aí do pronunciamento, porque permite a gente tecer alguns comentários. Primeiro, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela foi considerada uma das 5 melhores empresas de Correios do mundo. Hoje está em 29º. A queda de qualidade dos Correios começou em 2005, falta de investimento, sucateamento, falta de contratação, de reposição de vagas. As contratações que demoravam, uma série de problemas de contratações, que os diretores estão aqui sabem disso, talvez tão bem quanto eu. Então, essa é a queda dos Correios. O presidente falou que no concurso vão ser contratadas 9.000 pessoas. O hoje vice-presidente da administração, Nelson Luiz, no evento dos aposentados em Salvador, em novembro do ano passado, ele disse que naquela ocasião, ele era diretor de gestão de pessoas, que o Correio tinha uma necessidade de 12.000 vagas de carteiros. 12.000, novembro de 2010. Agora são 9.000 a serem contratados. Então o Correio precisa de um redistritamento, precisa de um trabalho sério na base, de contratação de mais profissionais, não os que se julgam necessários, mas os que são necessários. Esse é o ponto da queda de qualidade dos Correios. Então e quem construiu essa credibilidade, somos um dos 5 melhores Correios do mundo, referência mundial. Quem construiu foram os trabalhadores. Foram os 110 mil empregados da empresa que todo dia estão derramando suor. A questão que o deputado Silvio colocou, Silvio Costa, nós não estamos falando em perder emprego, nós estamos falando das possibilidades que a medida provisória contempla. Porque o deputado Cláudio Pucci falou uma coisa interessante, eu vou aqui repetir a fala dele. Não vejo nessa medida provisória nada que leve à privatização. Aí ele complementou, no governo que estamos. Apesar de que num governo com a índole privatista, talvez sim. Governos não são eternos. Então, o que nós temos que separar é governo do Estado. A ECT é uma empresa cuja proprietária é o Estado, não é o governo. O Estado é que é proprietário dos Correios. E a gente tem que prever, meu nobre relator, e é por isso que eu queria pedir ao senhor esse espaço depois para a gente conversar sobre essa medida, porque a gente quer contribuir sim, a gente quer a modernização dos Correios, eu quero lhe pedir aqui publicamente esse espaço, um espaço que nós não tivemos, certo? A gente tem que prever, na medida, o que pode acontecer no futuro. O deputado Aldair Cunha queria ser convencido disso. Então, a medida provisória, nós não acreditamos em privatização, nós Associação ADICAP, Associação Profissional dos Correios, nós acreditamos na possibilidade da abertura do mercado postal. Como? O deputado Chico Lopes falou muito bem. As grandes empresas, elas querem trabalhar no filé. E o osso ficaria com o Estado, o ônus ficaria com a sociedade. Então, essa medida provisória, num determinado ponto, ela permite isso sim. A questão da perda de emprego não está escrito na medida que vai perder emprego. Claro que não. Se tivesse escrito, ia ser uma guerra. Mas ela pode prever a manutenção dos empregos através de emenda que nós
trouxemos aqui, vamos passar depois para o senhor. Ela prevê, dentro da medida, a segurança aos empregados dos Correios. A desprofissionalização, que o senhor fala... Eu vou pegar aqui, item por item, que o senhor perguntou. Trabalhar... outra coisa. Nós não somos contra a medida provisória e nem somos contra a modernização dos Correios. A ADICAP foi convidada pelo GTI, junto com a FENTEC, para apresentar sugestões. E nós participamos e apresentamos várias sugestões. Todas elas foram contempladas no relatório do GTI. Todas as propostas apresentadas pela ADICAP foram contempladas. Tivemos uma reunião com o presidente dos Correios recentemente, e apesar da tão propalada abertura, aí entra a questão da palavra democrática, nós só conseguimos uma audiência com a presidência dos Correios depois de 4 ofícios, 2 telegramas e 1 e-mail, mas para ser apresentado o projeto, não para ser discutido. Então, nós, o trabalhador, nós nos sentimos excluídos. O deputado Vicentinho falou que os Correios estão em boas mãos e eu acredito nisso, viu, presidente? No dia 3 de janeiro, a ADICAP publicou um manifesto elogiando a nova diretoria e colocando nossa esperança. Naquela época, nossa esperança era uma chama daquele bico da Petrobras, que queima gás, que lá em Aracaju tem muito, e ela caiu com uma velhinha. Porque pela falta de transparência, pela falta de debate com os trabalhadores. E nós pedimos isso, sempre pedimos e vamos continuar. Somos parceiros do presidente Wagner, somos parceiros da nova diretoria, queremos ajudar. Agora, precisamos ser ouvidos. Precisamos ter o espaço aberto para a gente. Sobre as suas perguntas, de forma bem objetiva, meu nobre relator. A atuação no exterior, sim. A questão das subsidiárias, sim, porque foi falado, inclusive, pelo Rivaldo e por vários membros da mesa, que isso já estava previsto. Já estava previsto. Nunca foi utilizado. Sim, mas com a ressalva da proteção do emprego do trabalhador dos Correios. Com a ressalva da terceirização do objeto fim. Vai terceirizar a distribuição? Então tem que ter essas ressalvas. Nós não estamos dizendo que a medida vai desempregar. Nós queremos que a medida contemple garantias ao emprego, garantias ao trabalhador e ao crescimento da empresa. Com licença. O Rivaldo falou também, o camarada Rivaldo, da logística integrada. Tem mais de 10 anos que existe esse projeto nos Correios. Por que é que nunca foi colocado para frente? O presidente Wagner fala do Correio Digital, que tem mais de 10 anos. Eu tenho 11 anos de Correio, quando eu entrei no Correio já tinha isso. Só que o nome era Correio Híbrido Postal. A possibilidade do deputado Eudes Xavier estar no gabinete dele, entra no site dos Correios, manda uma carta lá para o Ceará, é impresso lá mesmo é entregue. Já existia isso. A inteligência dos Correios já tinha feito todos esses projetos, só que nunca foi implementado. Então, não existe muita novidade. O que existe é vontade política de fazer acontecer. E essa vontade talvez exista agora. Agora, essa vontade ela tem que estar consubstanciada na garantia e no respeito ao trabalhador. Ela não pode ser uma vontade de política de governo sem levar em conta o Estado, sem levar em conta o trabalhador. Não pode de forma alguma. E esse é o apelo que eu faço aos deputados dessa casa. Outra coisa, então subsidiária, deputado. Sim, com essa ressalva da proteção ao trabalhador. Apadrinhamento político. Pois é, e agora, né? Basta ver as nomeações de janeiro para cá, que vai se ter uma ideia. Nós temos na empresa o artigo 43 e 44 da medida provisória, são esses 2 pontos somente que a gente quer rever na medida. Pede o seu apoio para isso. O ponto das subsidiárias e o ponto do artigo 43 e 44, que prevê abrir todas as funções técnicas e gerenciais da empresa para pessoal de fora. Então vamos deixar claro que nenhum trabalhador dos Correios é contra ninguém de fora, não. Nós achamos que a vinda de pessoas de fora pode contribuir, pode oxigenar a gestão, pode trazer novas ideias. Agora, tem que ter o fim específico, tem que ter a limitação, como tem que eu já mostrei aqui nos estatutos da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Tem que se saber quem veio e por que veio. O que é que veio fazer? Não se pode trazer uma pessoa para ser gerente de agência, gerente do centro de distribuição,
porque a medida prevê isso, deputado. O presidente disse na nossa reunião que não tem, a diretoria não tem interesse em fazer isso. E eu disse para ele assim: presidente, eu acredito. Mas só que você não vai ser presidente eterno, e o que vale é o que está escrito. De repente, ninguém sabe quem vem depois, ou o que vem depois. Se entrar, deputado, os senhores mais do que nós sabem os imponderáveis que rondam a eleição. Se acontecer o imponderável, como é que fica? Aí nós vamos ficar vulneráveis. Então, sobre apadrinhamento, eu só vou responder só as duas perguntas. Apadrinhamento tem sim, tem acontecido. Houve alteração do manual do pessoal da empresa e é só levantar as nomeações. A outra pergunta do senhor. A quarta pergunta, desculpe, eu me perdi aqui. A medida provisória facilita e fortalece os Correios? Sim. Certo? Sim. Ela tem que ser revista nesses pontos. Certo? A quinta pergunta que eu não anotei. A quarta e quinta pergunta, me perdoe, eu não anotei, mas posso respondê-lo posteriormente. E, para completar, eu queria reforçar aqui a luta dos trabalhadores dos Correios. Não é por corporativismo, não. Porque, quando eu militava no movimento estudantil, eu era comunista. Hoje, eu estou no governo do PT, aí eu sou chamado não, eu sou ligado ao PSDB. É assim que funciona. Então, cada um faz o rótulo que quer. Mas nós defendemos a mesma ideia e defendemos uma empresa 100% estatal, forte e moderna e atuante. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Alberto. Registrando as presenças do deputado Paulo Rubens Santiago, do deputado coordenador da frente, Luiz Couto, do deputado Laércio Oliveira, e passando imediatamente para Wagner Pinheiro, presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.